Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa terça-feira de feriado. Conta pra mim como foi o seu feriado, feriadão, né? Tem gente que tá aí desde sexta-feira sem trabalhar, só volta pro batente amanhã. Teve gente, é claro, que trabalhou no sábado, trabalhou também ontem na segunda-feira, mas enfim, deu para curtir, deu para descansar? Bom, vamos aqui falar de Vasco da Gama, né? Nesse vídeo aqui teremos muitas novidades importantes sobre o nosso Gigante da Colina. Você vai saber que o Vasco se classificou no Campeonato Brasileiro Sub-20, aplicou hoje uma goleada no Santos fora de casa. Vamos falar sobre a arbitragem do próximo jogo na partida contra o Curitiba. Tem polêmica envolvida aí nessa arbitragem, você vai saber aqui nesse vídeo. E também vamos falar de Martin Silva. Não, o Juninho não tá ficando maluco, não. Martin Silva virou pauta no Vasco desde ontem, né? Quando surgiu a informação de que ele não vai renovar o seu contrato com o Libertad do Paraguai, o seu atual clube. O contrato dele termina daqui 2 meses, né? Em dezembro. E claro que os torcedores nas redes sociais já começaram ali a especular uma possível volta do Martin Silva. A gente vai falar aqui sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like maroto, que é muito importante. Deixa aquele like para ajudar o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e também se inscreva aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. Estamos quase batendo 149 mil vascaínos, ajude aí se inscrevendo que daqui a pouco a gente chega nos 150 mil. Tamo junto, um grande abraço, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos começar falando sobre o Vasco Sub-20. O Vasco Sub-20 hoje goleou o Santos, aplicou 4-1 fora de casa e conseguiu a sua classificação para a próxima fase do Brasileirão Sub-20. O Vasco terminou na 8ª colocação, pegou a última vaga, né? E com isso vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final, que ainda não tem data definida, né? São 2 jogos. Jogo de ida, jogo de volta. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, se classificou hoje após golear o Santos por 4-1. Os gols do Vasco nessa goleada hoje sobre o Peixe foram marcados por Tavares. Lembra do Tavares, aquele que foi contratado lá do Internacional, atacante? Ele marcou 2 gols, o Rodrigo marcou 1 gol e o MT. O MT também marcou seu golzinho. O MT tá jogando bem lá, né, nas categorias sub-20, né, desde que desceu, vencendo aí um dos destaques aí da equipe vascaína. Então, Vasco classificado para as quartas de final do Brasileirão Sub-20 e já pega um clássico, né? Vasco e Flamengo aí nas quartas de final. Bom, vamos falar agora aqui de futebol profissional. O Vasco numa situação bastante delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma final no sábado, né, contra o Curitiba. Tem que vencer essa partida, é um jogo fundamental, um jogo chave. Qualquer outro resultado que não seja uma vitória vai fazer a missão do Vasco ficar praticamente impossível. Já é uma missão muito difícil, né? Mas se não vencer o Curitiba, vira uma missão praticamente impossível. E bom, temos já uma arbitragem polêmica para essa partida. O Wilton Pereira de Sampaio será o árbitro desse jogo e Elmo Alves Rezende Cunha será o árbitro de vídeo. Até aí, tudo bem. Mas tem um pequeno grande detalhe aqui nessa situação. Estou colocando aí para você essa imagem, né, que é do quadro de relação da CBF, os árbitros relacionados para essa partida. E vejam só, todos eles são de Goiás, tirando o 4º árbitro, né? O 4º árbitro é sempre da federação local. Então, todos os árbitros são de Goiás, da Federação Goiana, né? E bom, o Vasco neste momento disputa o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Goiás, uma equipe da Federação Goiana. Então, o árbitro tem interesse direto, né? A Federação Goiana tem interesse direto no acesso do Goiás. A Federação Goiana quer um acesso do Goiás, assim como a Federação Carioca quer o acesso do Vasco, quer o acesso do Botafogo. Então, inacreditável, né, colocarem aí todo o grupo de arbitragem, né, toda a equipe de arbitragem sendo da Federação Goiana para apitar um jogo do Vasco. O Goiás, nesse momento, é um adversário direto do Vasco na briga pelo acesso. Então, tem que ficar de olho aí nessa arbitragem. O Vasco até o momento não se manifestou, pelo jeito não vai se manifestar, mas, enfim, é um absurdo, né, você colocar uma arbitragem da Federação Goiana quando a Federação Goiana tem interesse direto
em cima do jogo do Vasco, né? Em cima da classificação do Goiás para a Série A. Tem que ficar de olho aberto aí para o Vasco não ser prejudicado nessa partida contra o Curitiba. Bastante desnecessária, né, essa escolha da CBF. Podia pegar árbitro aí de outra federação, né? Tem 27 federações aí no futebol nacional. Vai pegar um árbitro logo de Goiás? Complicado, né? Complicado, mas esperar o quê da dona CBF? Bom, além desse jogo contra o Curitiba, o Vasco terá mais 4 jogos decisivos pela frente, né? Falando um pouquinho agora da sequência do campeonato. O Vasco está nesse momento na sua sequência derradeira, porque eu acho que os 4 jogos finais, desses 9 aí que restam, os 4 jogos finais são jogos mais acessíveis, são jogos contra times que estão ali na parte de baixo da tabela. O Vasco pode pegar ali alguns deles até já rebaixados, então na teoria são jogos mais fáceis, né? Mas só na teoria também, porque na prática isso não quer dizer nada. Mas os próximos 5 jogos do Vasco são jogos de confronto direto. Se o Vasco conseguir sair vivo, né, desses 5 jogos, aí, dessas 5 finais, dessas 5 decisões, o Vasco vai para as 4 rodadas finais com grandes chances aí sim de conquistar o seu acesso. Veja só, as próximas 5 rodadas, o Vasco enfrenta o Curitiba, né, o próximo jogo, sábado em São Januário, depois enfrenta o Náutico fora de casa, depois recebe o CSA, que também está ali na briga, nesse momento está até na frente do Vasco, depois visita o Guarani, e recebe o Botafogo em São Januário. Então 5 adversários diretos nessa briga aí pelo acesso, e se o Vasco conseguir, né, nesses 5 jogos aí, se sair vivo, né, sair ali continuando na briga, eu acho que aí nos 4 jogos finais o Vasco tem uma missão mais fácil contra times da parte de baixo da tabela. Uma sequência duríssima que o Vasco tem, mas enfim, o Vasco se colocou nessa situação e agora tem que sair dessa situação, né? Não tem outro jeito. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho do Martin Silva, né? Que foi assunto desde que anunciou a sua não renovação com o Libertad do Paraguai. Eu quero convidar você antes disso para vir aqui no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. 1xBet, patrocinador oficial aqui do canal Machão da Gama, e todo mês a gente faz um sorteio de 3 camisas oficiais do Vascão. E para você concorrer nesse sorteio é muito fácil, meu amigo. Você vai no link que está aí no comentário fixado, faz um pequeno depósito lá no site da 1xBet. Se for o seu primeiro depósito, usa o nosso código promocional que você vai ganhar um bônus nesse depósito, o seu depósito lá vai aumentar e esse dinheiro fica para você. Fica para você fazer a sua fezinha lá nos jogos esportivos, tem jogo aí da seleção brasileira, tem todos os campeonatos do mundo, você pode fazer a sua fezinha e seu dinheiro pode até aumentar. Você tira um print do comprovante do seu depósito, manda para o e-mail que está aí no comentário fixado que você participa do nosso sorteio no final do mês. Todo mês a gente sorteia 3 camisas oficiais do Gigante da Colina aqui e estou esperando o seu depósito. Tá tudo explicadinho aí no comentário fixado. Bom, agora vamos falar aqui de Martin Silva, talvez o último grande goleiro do Vasco, que tem um carinho gigantesco, né, dos torcedores e que virou assunto desde ontem nas redes sociais, né? Não virou um assunto no Vasco, virou um assunto nas redes sociais. Ontem foi veiculado na imprensa paraguaia que o Martin Silva anunciou que não vai renovar o seu contrato com o Libertad, o seu atual clube, né? Disputou Libertadores esse ano pelo Libertad, fez grandes partidas, ainda está vivendo uma boa fase o Martin Silva, e ele anunciou que não vai renovar o seu contrato, né? O contrato dele vai até dezembro. E claro, né, a partir do momento que o Martin Silva anunciou ali que não ia renovar o seu contrato, virou assunto nas redes sociais vascaínas, muita gente pedindo o retorno do goleiro. Ainda mais porque nesse momento o Vasco vive uma crise no gol, né? O Vanderlei não passa confiança nenhuma, os goleiros da base ali, o Lucão, o House ainda não teve oportunidade, mas o Lucão não conseguiu se firmar, o House não teve oportunidades, o Alexander ficou um pouquinho para trás. Então, com essa crise, né, que o Vasco vive no gol, é claro que os torcedores começaram ali a sugerir o nome do Martin Silva para 2022. Não tem nenhuma negociação entre Vasco e Martin Silva, não tem nada, zero, nesse momento zero, até porque o Vasco está completamente focado em tentar voltar para a primeira divisão em 2022. Mas está certo que o Martin Silva não fica no Libertad. Vai ficar livre de contrato a partir de dezembro e vai poder assinar com qualquer outro clube. O Martin Silva fez 245 partidas pelo Vasco e foi bicampeão carioca em 2015 e 2016. Ele tem um carinho gigantesco dos torcedores do Vasco, principalmente, né, por ter disputado 2
Série B pelo Vasco, né? O Vasco foi rebaixado, ele teve proposta do Boca Juniors, mas quis ficar no Vasco para jogar uma Série B de toda forma, então tem um respeito muito grande dos vascaínos. Nesse momento, o Martin Silva tem 38 anos, né? Então já é uma idade avançada. Na próxima temporada, Martin Silva terá 39 anos, quase 40. Então, a gente tem aqui o Vanderlei, por exemplo, que também é um goleiro de 38 anos e que já passou o seu auge, né? Assim como o auge do Martin Silva também já passou. Então, na minha opinião, acho que não seria uma boa o retorno do Martin Silva. O Vasco tem que pensar em goleiros mais jovens, né? Em goleiro que pode evoluir, em goleiro que está vivendo o seu auge físico, o auge da sua idade. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Martin Silva, é um aí dos jogadores que eu tenho mais respeito, mas não sei se nesse momento seria uma boa o retorno, né? Eu sei que o torcedor fica animado, o torcedor tem aquela memória afetiva, mas 39 anos, não sei se o Martin Silva aguentaria o pique. Mas que ele é melhor que o Vanderlei, isso aí a gente não tem dúvida, né? É muito, mas muito melhor que o Vanderlei. Mas quero a sua opinião. Você queria o Martin Silva de volta na próxima temporada, mesmo com 39 anos? Você é a favor do Vasco ir atrás do Martin Silva? Comenta pra mim, que a sua opinião é importante. E pode ficar à vontade para discordar, tá? Pode falar, pô, Juninho, não, na minha opinião, pode vir com 40 anos. O Nenê tá aí com 40 anos, tá jogando, por que o Martin Silva não pode chegar, não pode ajudar? Então, fica à vontade para comentar também. Bom, para terminar esse vídeo aqui, né, como hoje foi Dia das Crianças, eu vou colocar aqui uma ação que o pessoal do Arquiba Vasco, da GDA Guerreiros do Almirante e também do grupo Camisas Negras fizeram na Barreira do Vasco, né? Uma ação ali de Dia das Crianças na Barreira do Vasco que ficou muito legal, né, cara? O pessoal lá doou brinquedos, né, para as crianças e além disso, olha, teve aqui, esse para mim é o ponto ainda mais sensacional. Além dos brinquedos, eles presentearam as crianças ali da Barreira do Vasco com camisas oficiais do Vasco. Distribuíram ali mais de 50 camisas oficiais do Vasco da Gama. Então você imagina a felicidade da criançada, né, de vestir uma camisa do Vasco oficial. Toda criança tem um sonho, né, de ter uma camisa oficial do seu clube do coração. E isso foi muito maneiro, né? Eu recebi algumas informações dos amigos que estavam lá participando dessa ação social e eles disseram, quando chegou lá para receber os brinquedos, tinha uns 4 lá com camisa do Flamengo, que é normal, né? Ali a ação social também era para todo mundo, não era só para criança vascaína, não. Não tem essa diferenciação, né? A criançada flamenguista também pôde ir lá, receber o seu brinquedo e tal. Mas aí no fim do dia tinha mais de 50 camisas do Vasco, né? Mais de 50 crianças lá brincando com camisa do Vasco e os 4 flamenguistas lá. Então é um trabalho também para desde cedo fazer essa criançada da Barreira do Vasco ficar ao lado do Vasco, né? Já estão ali ao lado do clube, mas também torcerem e acompanharem aí o Vasco pelo resto de suas vidas. Então parabéns aí para a rapaziada que fez essa ação social muito bacana. E eu vou ficando por aqui, volto amanhã para falar mais sobre o nosso Gigante da Colina. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Fui!